O Brasil acaba de passar pelas eleições mais polarizadas de toda a sua história e nós tivemos uma definição, quer você goste ou não, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva saiu como vencedor contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Grande parte ficou feliz, mas a outra parte ficou muito decepcionada com o resultado, principalmente entre muitos cristãos, onde muitos ali, estão aflitas e preocupadas com o futuro do país nos próximos anos. Mas a pergunta que fica agora é a seguinte: e agora? O que fazer? O que esperar dos próximos anos no país? Será que se tornará uma Venezuela, um país comunista? A liberdade religiosa deixará de existir? A propriedade privada será abolida? A família será destruída? E onde ficam as promessas de avivamento para o Brasil? Por que Deus, então, permitiu que tudo isso acontecesse? Bom, eu vou tentar responder essas e outras questões neste vídeo. Mas antes de continuar, peço que você se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito, curta e compartilhe esse vídeo e também ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo quando a gente postar por aqui, beleza? Bora lá! Depois de 2 meses de campanha eleitoral, mais de 60 milhões de brasileiros elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como seu novo presidente, o 39º presidente do Brasil. Será o 3º mandato de Lula, depois de ter governado o país entre os anos de 2003 a 2010. E a partir do início de 2016, a vida do político passou a mostrar-se bem conturbada, com investigações contra si por acusações dos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, ocultação de patrimônio, tráfico de influência e também organização criminosa no âmbito da Operação Zelotes. E de acordo com a acusação, Lula integrou um esquema que vendia a promessa de interferências no governo federal para beneficiar empresas. Já em 2018, ele foi julgado, condenado e preso por esses crimes. Porém, depois de 1 ano e meio, deixou a prisão após uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal. Lula, então, ele teve suas condenações anuladas e a retomada de seus direitos políticos em abril de 2021, tornando-o novamente elegível. Recém-eleito no segundo turno, com mais de 50% dos votos, como será o futuro do Brasil? Como será o futuro da família, da economia, da educação, da cultura, do agronegócio, entre outras áreas? Primeiro ponto que precisa ficar claro para nós é o seguinte: Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Os planos de Deus são maiores e ninguém pode frustrá-los. Não entendemos todas as coisas, até mesmo porque somente Deus tem conhecimento de todas as coisas. Não precisamos temer. Tudo está debaixo da permissão do Senhor. Tudo faz parte do cumprimento da sua palavra, não somente para o Brasil, mas também para todo mundo. Isso não tira o direito meu e seu, nosso, garantido até mesmo pela Constituição Federal, do povo fazer manifestações nas ruas de forma pacífica, sem tirar o direito de ir e vir da população. Segundo ponto é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra todas é todas mesmo. Tanto as coisas boas como também as coisas que nós julgamos ruins. Então, se vocês amam a Deus, tenham a certeza que tudo vai cooperar para o bem. Lembre-se que nós não somos deste mundo, pertencemos a um reino que é inabalável e também eterno. Ainda que vivemos em um país onde muitos governantes não desejam seguir os princípios bíblicos, Deus continua trabalhando em favor do seu povo. Apesar do atual presidente Jair Bolsonaro ter perdido as eleições, nós devemos depositar toda a nossa confiança em Deus. Afinal, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Devemos depender única e exclusivamente de Jesus. Ele é o Rei soberano, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E durante esse conturbado período eleitoral, muitas pessoas, infelizmente, depositaram a sua fé e esperança em candidatos de ambos os lados a ponto de idolatrá-los. Nós devemos lembrar que idolatria é um pecado ao substituir Deus por qualquer outra coisa ou pessoa. Todos devem entender que um político é um representante do povo perante o Estado. Portanto, eles estão lá para servir o interesse do desenvolvimento coletivo da nação. Olha o que diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
O chamado ao arrependimento nesse texto que acabamos de ler não é para o ímpio, é para nós, os crentes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que povo chama pelo nome de Deus? Mais uma vez, o Senhor tem chamado o seu povo para se humilhar, orar, buscar a sua face e se desviar dos seus maus caminhos. Nós encontramos na Bíblia diversas vezes que o povo de Deus se sentiu desamparado e aflito, mas em todas elas o próprio Deus trouxe libertações e providências divinas. Nós vemos também que José ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e comprado por Potifar. Ele foi acusado e preso por um crime que ele não havia cometido. Foi solto porque interpretou corretamente o sonho de Faraó e foi colocado como governador de todo o Egito. Foi usado por Deus para livrar a sua família e todo o povo de Israel de uma grande fome que assolava naquele período. Logo depois que José morreu, o povo foi escravizado por mais de 400 anos, um grande tempo de muita dor e sofrimento. Mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo. Eles clamaram por livramento. Deus ouviu o clamor. Foi aí então que Moisés é levantado para libertar o povo da opressão de Faraó e conduzi-los então até a terra prometida. Porém, não foi tão simples como eles imaginavam. Ao sair do Egito, fugindo de Faraó e seu exército, eles se depararam com o Mar Vermelho à sua frente e ficaram desesperados. Começaram então a murmurar com Moisés, dizendo que havia levado eles para morrer. É exatamente assim que muitas pessoas hoje se encontram, com medo, perdidos, sem direção, sem saída, sem saber o que fazer. Mas é exatamente neste momento que Deus quer operar o seu poder. Olha que diz o texto de Êxodo 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Podemos extrair diversas lições desse texto. Primeiro, que não basta apenas orarmos, é preciso avançar, é preciso seguir em frente, é preciso marchar, crendo que Deus vai abrir o Mar Vermelho diante de nós. E segundo, que nós sabemos onde estamos e sabemos também onde nós queremos chegar. Terceiro, não tenha medo e fique firme. Quarto, mantenha calma e deixe Deus lutar essa guerra. Quinto, nesse cenário atual, devemos ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus. E como cidadãos, devemos lutar pela garantia dos direitos, pelo cumprimento da Constituição Federal e jamais deixar de combater a corrupção em todos os níveis. Deus ama as nações e, como nação brasileira, devemos valorizar o patriotismo e devemos, além de orar, defender a nossa pátria. Deus é quem determinou a existência das nações e Deus é soberano sobre todas as nações e todos devem prestar contas a Ele. O próprio Jesus garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e que Ele já deu as chaves da autoridade para ligar na terra como também nos céus. Meus irmãos, Deus tem muitas promessas para o Brasil, como um país que será um celeiro de missionários, que surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que também levantaria a bandeira em nome do Senhor, que um grande mover seria derramado sobre o Brasil nas últimas décadas. Nós vemos também que a Bíblia conta a história de um rei chamado Nabucodonosor, que era um rei, um líder opressor. Ele conquistou, destruiu o templo e levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. Durante o seu reinado, o Senhor deu diversas chances para Nabucodonosor se arrepender. Para isso, colocou o profeta Daniel em seu caminho para dar conselhos e direções nas tomadas de decisões coerentes. Certa vez, Daniel revelou um sonho do rei onde seu império iria acabar. E somente o reino de Deus é eterno. Além disso, Deus mostrou o seu poder ao livrar Daniel da cova dos leões. Também livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. E como Nabucodonosor não se arrependeu do seu orgulho, soberba e arrogância, ele acabou sendo atingido pelo juízo de Deus. Durante algum tempo, foi afastado de seu cargo, perdeu o seu reinado, ficou louco e viveu com os animais do campo, comendo grama como um boi por muito tempo. E depois de muito sofrimento, Nabucodonosor teve consciência do seu pecado, confessou e se arrependeu.
Ele reconheceu que não existe alguém maior do que Deus. Olha o que ele diz em Daniel capítulo 4, versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. A palavra também nos ensina que o orgulho vem antes da queda e que de Deus ninguém zomba, porque essa é a lei da semeadura. Tudo que o homem semeia, ele também vai colher. Portanto, semear é opcional, mas colher é obrigatório. Portanto, Lula ou qualquer outro governante pode enganar grande parte da nação, mas de Deus ninguém escapa. Tanto que o próprio apóstolo Paulo já nos ensinou que todos são indesculpáveis. E nós, como cristãos, devemos confiar na justiça divina, que ele pode e tem poder para quebrantar até transformar os corações mais duros. E a partir do primeiro dia de janeiro de 2023, ele governará através do Estado a nação brasileira. Por isso, também nós não vamos torcer contra o Brasil. Como cristãos, é um dever nosso orar pelas pessoas que exercem governo, para que o país prospere cada vez mais e as pessoas sejam abençoadas por isso. Outra coisa importante, meus irmãos, é que o presidente não é a única pessoa que poderá tomar decisões no país. Por isso que nessas eleições nós elegemos também deputados, senadores e governadores que são conservadores, que são a favor da vida, que são a favor da família, são a favor da propriedade privada e também são a favor da liberdade religiosa. Então o Lula não terá autonomia para aprovar seus projetos e leis no Congresso Nacional, que são contra os princípios e valores cristãos. Ainda assim, os deputados e senadores têm a responsabilidade também de fiscalizar os atos da presidência da República. Ainda assim, todos os cristãos precisam orar para que esses homens e mulheres que estão na esfera política não permitam que seus corações sejam corrompidos, muito menos que seus interesses pessoais e partidários estejam acima dos interesses coletivos da nossa nação. E por fim, entenda isso. Existe uma guerra espiritual em curso entre o bem e o mal. Não podemos abaixar a nossa guarda. Devemos continuar orando e agindo em prol do reino de Deus. Os cristãos estão na terra para pregar o evangelho e fazer o bem em todas as áreas da vida humana. E nesse caso, o governo civil deve ser influenciado pela palavra para refrear o mal. E por isso, vamos orar para que haja uma influência poderosa de Deus para lutar em favor da vida. Muito obrigado por você chegar até aqui. E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, curta e compartilha. E te vejo no próximo vídeo. Valeu, um abraço.